Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de Levítico. O capítulo 13 trata das leis acerca da lepra. No versículo 2 do capítulo 13, a palavra hebraica para doenças de pele foi traduzida para o grego e latim como lepra. Assim, a maioria das traduções traduziram a palavra como lepra, no entanto, a palavra original hebraica é um termo genérico que se refere a mudanças na superfície da pele e pode ser melhor traduzida por doença de pele. Então, durante o período pós-exílio, os rabinos identificaram 72 tipos de doença de pele. A lei exigia que a doença fosse observada a fim de eliminá-la nos estágios iniciais. Dos versículos 3 a 8 do capítulo 13, aqui são descritos dois tipos de problemas. O primeiro pode ser classificado como menor, porque a doença não era tão grave e o isolamento não era por muito tempo. Já no segundo tipo, a infecção se espalhou drasticamente. O período ritual de 7 dias era necessário. O número 7 simboliza plenitude, perfeição ou conclusão. Entre doenças semelhantes à lepra, havia a escrófula, que produz tumores, a eczema, a micose e várias dermatites, as quais os sacerdotes precisavam conhecer para identificar caso a caso. Dos versículos 9 a 17 do capítulo 13, a lepra envelhecida na pele envolvia a presença de carne viva, o que tornava a pessoa impura. A brancura no corpo inteiro, sem porém haver sinais de apodrecimento, indicava uma doença de pele, diferente da verdadeira lepra. No versículo 18 do capítulo 13, a úlcera poderia ser uma inflamação ou queimadura produzida por um golpe ou uma contaminação, mas não pelo fogo. A lepra teria mais facilidade em atacar um local assim debilitado. Dos versículos 24 a 28 do capítulo 13, aqui menciona-se a queimadura de fogo. Sendo um ponto onde a lepra poderia se manifestar, havia exames repetidos, tanto para descobrir a doença, como também verificar sua ausência e evitar uma quarentena indevidamente imposta, quando não se tratasse de lepra verídica. No versículo 25, o estado da pele descrito poderia ser identificado como psoríase. Dos versículos 40 a 44, a gente só precisa mencionar que a queda do cabelo não era necessariamente um sinal de lepra. Dos versículos 45 e 46 do capítulo 13, aquele que fosse considerado impuro era relegado a viver fora da comunidade até ser curado. As roupas rasgadas eram um sinal de lamentação, ao passo que o grito era um alerta para aqueles que tivessem cerimonialmente puros. Dos versículos 47 a 59 do capítulo 13, tal como nas doenças de pele contagiosas, assim também era com o mofo e outros fungos. Nenhuma mancha de tecidos ou couro que pudesse se espalhar deveria minar a pureza cerimonial da comunidade. Agora vamos falar sobre o capítulo 14. O capítulo 14 fala da lei acerca do leproso depois de curado. No versículo 2 do capítulo 14, essas cerimônias realizadas pelos sacerdotes não curavam enfermidades cutâneas. Uma pessoa enferma chegava à presença de um sacerdote somente depois de curada. A tarefa do sacerdote era tornar cerimonialmente limpa a pessoa que tinha sido excluída do acampamento de Israel, do seu povo e do seu Deus. Através dessa purificação cerimonial, que acontecia em 2 estágios, separados por uma semana, o enfermo era restaurado à comunhão com Deus e com seu povo. Dos versículos 3 a 8 do capítulo 14, o exame da pessoa afligida por uma doença de pele tinha que ser feito fora do acampamento, no caso da doença não ter sido erradicada completamente. O primeiro estágio da purificação acontecia fora do acampamento. O homem tomava, né, a pessoa que estava com a doença, tomava um banho e lavava suas roupas. E então, se fosse homem, se barbeava. Eram então tomadas 2 aves. O sangue de uma delas era usado para purificar a pessoa, e a morte dessa primeira ave sugeria o fim da vida antiga da pessoa fora do acampamento. O voo para a liberdade da outra ave retratava a libertação dos efeitos da enfermidade.
então a pessoa poderia entrar novamente no acampamento. No versículo 10 do capítulo 14, a pessoa curada podia ficar no acampamento a partir do 8º dia, o qual marcava um novo começo. Geralmente, o 8º dia está associado a descanso e celebração. Algumas traduções trazem que entre as ofertas tinha 3 dízimos de um efa de flor de farinha. Um efa equivale a 6,6 litros. Então, as 3 dízimas davam em torno de 22 litros. E algumas traduções também trazem a expressão um cestário de azeite. Isso equivale a 300 ml de azeite. Dos versículos 11 a 13 do capítulo 14, era necessária uma oferta pela transgressão, porque a pessoa atribulada estava fora da comunidade e separada de Deus por não poder entrar no santo lugar. Esta oferta era singular, era o único sacrifício de sangue no qual o animal inteiro tinha que passar pelo ritual da oferta movida. Dos versículos 15 a 18 do capítulo 14, o sacerdote tinha que colocar uma parte do óleo na palma da mão esquerda, uma cerimônia que pertence apenas à purificação de leprosos. Em nenhuma outra passagem consta a aspersão com óleo 7 vezes perante o Senhor. O óleo simboliza o poder necessário para ter uma vida de saúde recuperada. Dos versículos 33 a 53 do capítulo 14, o mofo em uma casa precisava ser erradicado. Se ainda persistisse, né, o mofo após as primeiras instruções de raspagem, então a casa necessitava ser destruída e todo o material dela levado para fora do acampamento. Se não fosse necessário destruí-la, a cerimônia para purificar uma construção com mofo era parecida com a cerimônia para purificar uma pessoa com doença de pele, exceto por não haver oferta pela transgressão nem pelo pecado em favor da construção, pois a construção só precisava ser declarada pura, ela não precisava ser preparada para a comunhão com Deus. Agora vamos falar sobre o capítulo 15. O capítulo 15 fala sobre as impurezas do homem e da mulher. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 15, certos fluxos do corpo eram normais, mas causavam impureza cerimonial. Outros fluxos eram anormais e indicavam doenças. As doenças venéreas eram usualmente transmitidas através das relações sexuais promíscuas, sendo, pois, associadas ao pecado. O fluxo masculino aqui está se referindo a algum tipo de doença como gonorreia. Dos versículos 4 a 15 do capítulo 15, aqui o homem com doença venérea é mandado para fora do acampamento, pois tudo que ele tocasse era considerado impuro. Ainda assim, Deus tomou providências para a purificação de pessoas e objetos afetados. No versículo 8, fala sobre o homem com fluxo, no caso dele cuspir em outra pessoa. Era um costume do Antigo Oriente esse gesto de profundo desrespeito, de desprezo, era um insulto. A pessoa que fosse objeto desse gesto também ficaria impura. E eram 3 as regras depois de ter tido contato com o homem com fluxo: lavar as roupas, banhar-se e permanecer separado até o fim do dia. Mas vejam que não há necessidade de oferta pela pessoa que tocou no homem com fluxo. Já para o homem com fluxo, após 7 dias, estando ele curado, no 8º dia deveria lavar suas vestes, banhar-se e fazer a oferta pelo pecado e a oferta queimada. Dos versículos 16 a 18 do capítulo 15, aqui pode estar se referindo à ejaculação noturna ou a uma ejaculação na relação sexual. Veja que não há necessidade de oferta pela culpa nem pelo pecado. A condição de impureza se dá porque não poderiam estar na presença de Deus, mas bastava lavar as vestes, tomar banho e esperar até a tarde. Dos versículos 19 a 30 do capítulo 15, a ideia de que a menstruação tornava a mulher impura era um conceito comum em todo o Antigo Oriente. Até os egípcios e os persas consideravam a menstruação uma impureza, né, e que inclusive impedia o culto aos deuses deles. Lembremos inclusive de Raquel, que escondeu os ídolos do lar, que roubou do seu pai Labão em sua cela, e disse que não levantaria por estar menstruada, né? Assim seu pai não procurou na cela.
O versículo 25 fala do sangramento por um tempo maior do que o da menstruação. Então, nesse caso, a mulher estaria com algum tipo de hemorragia, que era uma condição de saúde e deveria se manter separada. Dos versículos 31 a 33 do capítulo 15, todos esses processos, como contato sexual ou a menstruação, são naturais e hoje estranhamos que pudessem tornar alguém imundo, né? Isto é, incapaz de adorar. Mas todos esses casos envolvem a perda de fluidos do corpo, né? De fluxo do corpo, sangue ou sêmen. E qualquer perda de fluidos da vida sugere a morte e é incompatível com a presença de Deus, que é a vida perfeita. Essas leis, elas tinham o objetivo principal de gravar nas mentes dos israelitas a necessidade de reverência para o santuário de Deus. Essas leis faziam os adoradores compreenderem seu papel de pecadores nesse mundo transitório, tão cheio de tentações e corrupção, e que por isso mesmo sempre haveria a necessidade de misericórdia divina e do perdão. Então encerramos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de Levítico.